Olá, meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um vídeo de iceberg. E esse vídeo é um especial. No vídeo de hoje teremos o iceberg perturbador do espaço. E bom, como vocês podem ver no título, eu não estou sozinho. Eu chamei o meu amigo Ipe do canal Ipe para participar desse vídeo, pois assim como eu, ele ama astronomia. E bom, se você mora em uma caverna e não conhece o canal dele, eu irei deixar aqui na descrição. E como eu disse no início do vídeo, esse até o momento é o maior vídeo do canal. Tá um especial bem maneiro. Por conta disso, traga seu lanche, coloque os fones de ouvido e venha viajar comigo pelos mistérios do cosmos. Mas antes de irmos para o vídeo, quero pedir a você que curte esse tipo de conteúdo a deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e me seguir nas redes sociais, estão todas na descrição. E caso você queira apoiar ainda mais o canal, considere se virar membro, que por apenas R$ 5 você consegue assistir os vídeos com um dia de antecedência e sem nenhum tipo de anúncio. Sem contar que você vai ajudar bastante o canal. Então, caso queira virar membro, clique no Seja Membro aqui embaixo. Mas enfim, sem mais enrolação, esse é o iceberg perturbador do espaço. Vamos começar o nosso iceberg com os 8 planetas do nosso sistema solar. Atualmente, ele é formado por 8 planetas, sendo eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Sol é gigante se comparado à Terra. Para vocês terem ideia, dá para enfileirar 109 planetas como o nosso ao lado dele. Mas, comparado com outras estrelas, ele não é tão impressionante assim. A Canis Majoris, por exemplo, é 2.000 vezes maior. Ele carrega quase toda a massa do sistema solar, cerca de 99,8%, e mantém os planetas na sua órbita graças à sua gravidade. É basicamente uma bola de hidrogênio e hélio em fusão nuclear, que gera luz e calor. Esse calor aquece a Terra e dá energia para a vida, além de influenciar as marés. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para chegar até aqui, já que estamos a 150 milhões de quilômetros de distância. E, apesar de tudo, ele é a estrela mais próxima de nós. O Sol tem 4,5 bilhões de anos e está na metade de sua vida. Quando acabar o hidrogênio, ele vai usar o hélio como combustível, crescer muito e engolir alguns planetas, inclusive a Terra. Depois, ele vai colapsar e assim terminar sua jornada cósmica. A busca por vida inteligente no universo tenta descobrir se existem civilizações extraterrestres fora da Terra. Projetos como o SETI monitoram sinais de rádio do espaço, enquanto telescópios como o James Webb analisam exoplanetas na zona habitável, procurando por bioassinaturas, como oxigênio ou metano, e tecnoassinaturas, que seriam sinais de tecnologia avançada. Missões também exploram lugares como Marte, luas de Júpiter e Saturno, em busca de vida microbiana ou condições favoráveis à vida do jeito que conhecemos. Cientistas especulam sobre possíveis estruturas alienígenas, como por exemplo a esfera de Dyson, e estudam padrões de luz estranhos em estrelas. A ideia é entender se estamos sozinhos no universo, o que poderia revolucionar nossa visão sobre a vida e trazer avanços científicos enormes. Mesmo sem evidências concretas até agora, a busca continua, combinando ciência e imaginação. Cientistas estimam que podem existir pelo menos 36 civilizações inteligentes na Via Láctea, mas devido à distância e ao tempo, talvez nunca saibamos se elas realmente estão lá. Essa ideia vem de um estudo baseado na famosa equação de Drake e no princípio copernicano astrobiológico, que assume que se as condições da Terra se repetirem em outros lugares, a vida inteligente também pode surgir.
Os cálculos indicam que essas civilizações estariam a cerca de 17 mil anos-luz de distância, dificultando a comunicação com nossa tecnologia atual. Outras estimativas mais otimistas, considerando um número maior de civilizações, reduziriam essa distância para 700 anos-luz. Mas tudo depende de quanto tempo essas civilizações conseguem se manter ativas e comunicantes. Essa pesquisa não apenas busca vida alienígena, mas também nos ajuda a refletir sobre o futuro da humanidade. Se descobrirmos outras civilizações, isso poderia indicar que temos chance de sobreviver por mais tempo. Mas se não encontrarmos ninguém, pode ser um alerta sobre o quão especial e frágil nossa existência é no universo. A esfera de Dyson é uma ideia criada pelo físico Freeman Dyson em 1960. Ela propõe que uma civilização super avançada poderia construir uma mega estrutura ao redor de uma estrela para capturar quase toda a sua energia. A ideia surgiu como uma forma de imaginar como civilizações poderiam atender a demandas energéticas muito maiores do que as disponíveis em seus planetas de origem. Dyson não imaginava uma esfera sólida, mas sim um enxame de Dyson, um conjunto de satélites ou painéis solares orbitando a estrela, coletando sua energia. Construir algo assim exigiria desmontar planetas inteiros para obter matéria-prima, o que está muito além da nossa capacidade atual. Recentemente, uma pesquisa sugeriu que, em sistemas binários, ou seja, com duas estrelas, seria possível estabilizar uma esfera de Dyson ao redor da estrela menor, usando a gravidade da maior como âncora. Isso poderia evitar colisões entre a esfera e a estrela, o que é um grande desafio do conceito. Além disso, cientistas consideram que se uma civilização alienígena tivesse construído uma esfera de Dyson, poderíamos detectá-la observando estrelas que emitem menos luz visível e mais radiação infravermelha, devido à energia capturada pela estrutura. Essa ideia é usada em buscas por sinais de vida extraterrestre. Embora ainda seja uma teoria, a esfera de Dyson continua a inspirar discussões sobre o futuro da energia e a possibilidade de civilizações avançadas no universo. No espaço não existe ar como temos na Terra, ou seja, é praticamente um vácuo. Isso significa que não há oxigênio ou outros gases essenciais para a respiração e para manter a vida humana. Além disso, a pressão atmosférica é zero, o que traz uma série de riscos. Sem a pressão que estamos acostumados aqui na Terra, os fluidos do corpo, como por exemplo o sangue, começariam a ferver e evaporar rapidamente, mesmo em temperaturas extremamente baixas. Isso tornaria impossível sobreviver sem proteção adequada. Para evitar esses riscos, astronautas usam trajes espaciais altamente especializados. Esses trajes fornecem oxigênio para a respiração, controlam a temperatura do corpo e criam uma pressão artificial para proteger os fluidos corporais. Eles também têm sistemas que regulam o calor e o frio extremo, já que no espaço as temperaturas podem variar de muito quente a extremamente frias na sombra. Apesar do espaço ser um vácuo, o oxigênio é surpreendentemente comum no universo. Ele é o terceiro elemento mais abundante, depois do hidrogênio e do hélio. Encontramos oxigênio em lugares como a nebulosa de Órion, onde ele está presente em nuvens de gás, na nuvem Rufiushi e até em galáxias como Markarian 231. Porém, esse oxigênio não está disponível em forma respirável como há na Terra. Ele está preso em moléculas ou átomos dispersos, tornando o espaço ainda mais hostil para seres humanos. A Lua é o único satélite natural da Terra e foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, após um impacto gigantesco com nosso planeta. Hoje, ela está a cerca de 384 mil quilômetros da Terra. Sua superfície é cheia de crateras e detritos, de impactos antigos, com algumas áreas formadas por lava solidificada, chamadas de marias. Ela não tem uma atmosfera como a da
Terra, apenas uma exosfera muito fina, e sua gravidade é bem mais fraca, cerca de 1/6 da terrestre. A Lua reflete a luz do Sol, e suas fases como cheia, nova, crescente e minguante ocorrem conforme enxergamos sua iluminação a partir da Terra. Além disso, a Lua tem um papel importante nos fenômenos terrestres, como as marés causadas por sua gravidade, e os eclipses, que acontecem quando a Terra, Sol e Lua se alinham de forma específica. Neil Armstrong entrou para a história em 1969 como o primeiro ser humano a pisar na Lua. Antes desse feito, já tinha uma trajetória impressionante: engenheiro aeroespacial, aviador da Marinha, piloto de testes e professor. Lutou na Guerra da Coreia, pilotou aeronaves de ponta e até enfrentou um pouso forçado durante um treinamento da NASA. Durante a missão Apollo 11, ele e Buzz Aldrin caminharam na Lua, enquanto Michael Collins permaneceu na órbita lunar. Foi nesse momento que Armstrong proferiu a famosa frase: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Armstrong faleceu em 2012, aos 82 anos de idade, deixando um legado inspirador na história da humanidade. A TV por satélite é um sistema de transmissão de sinais de rádio e utiliza antenas parabólicas especializadas. Os satélites de TV estão em órbita geossíncrona, o que significa que permanecem em um local fixo no céu em relação à Terra. A primeira retransmissão de sinal de TV por satélite foi feita em 1962, pelo satélite Telstar, da Europa para a América do Norte. No Brasil, a venda, instalação e manutenção das primeiras antenas parabólicas foi iniciada em 1986 pela MetTV do Brasil. Asteroides são corpos celestes rochosos que orbitam o Sol, principalmente entre as órbitas de Marte e Júpiter, formando um cinturão de asteroides, com formatos e tamanhos variáveis. São compostos principalmente por silicatos, ferro e níquel. Embora a maioria seja de pequena dimensão, pode variar de 10 metros a quase 600 quilômetros de diâmetro. Diferem dos cometas por sua composição inativa de rocha e ausência de gelo. A NASA monitora asteroides que podem representar uma ameaça à Terra, com cerca de 2.700 objetos identificados como perigosos. Programas de defesa planetária, como o DART da China e o Hera da ESA, estão em desenvolvimento para desviar asteroides perigosos. A NASA divulgou uma lista de asteroides que apresentam risco potencial de colisão com a Terra, destacando 2.700 objetos com mais de 1 milhão de metros de diâmetro. A agência está monitorando esses objetos próximos à Terra para se preparar para possíveis impactos, já que asteroides com mais de 50 metros podem causar eventos como tsunamis. Lyndon Johnson, gerente do Programa de Defesa Planetária da NASA, afirmou que a agência trabalha para aprimorar a detecção, rastreamento e desvio de asteroides que representam uma ameaça real. A China lançou a missão Double Asteroid Redirection Text, ou o famoso DART, no ano de 2020, que colidirá intencionalmente com asteroides para testar métodos de desvio. Um ônibus espacial foi um veículo parcialmente reutilizável usado pela NASA entre 1981 e 2011 para lançar satélites, realizar missões tripuladas e reabastecer a ISS. Composto por orbitadores, foguetes de combustível sólido recuperáveis e um tanque externo descartável, o programa concluiu cerca de 135 missões, todas lançadas do Centro Espacial John F. Kennedy. O Challenger e o Columbia foram destruídos em acidentes em 1986 e 2003, matando 14 astronautas. A frota de ônibus espaciais acumulou 1.322 dias no espaço e marcou um esforço para tornar os voos espaciais mais acessíveis. O Atlantis foi o último a operar, finalizando suas operações no ano de 2011.
Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a viajar pelo espaço em 12 de abril de 1961, a bordo da nave Vostok 1. Nascido em Kushino, na Rússia, foi selecionado para o programa espacial devido ao seu desempenho e características físicas. Com cerca de 1,57 m de altura e pesando 69 quilos, foi escolhido por suas habilidades e origem camponesa. Em seu histórico de voo de 106 minutos, orbitou a Terra e se tornou um herói soviético e mundial. Após o voo, enfrentou dificuldades especiais devido à fama, mas seguiu trabalhando no programa espacial até sua morte, no ano de 1968, em um acidente aéreo. Gagarin deixou um legado como símbolo do triunfo espacial soviético, entrando assim para a história. O Big Bang é a teoria cosmológica dominante sobre o desenvolvimento inicial do universo, afirmando que ele começou em um estado extremamente quente e denso e se expandiu desde então. O termo Big Bang foi proposto pelo astrônomo Fred Hoyle no ano de 1949, inicialmente como um termo pejorativo, mas ele negou essa intenção. A teoria se baseia nas equações de Friedmann, derivadas por Alexander Friedmann, e foi amplamente confirmada pela descoberta da radiação cósmica de fundo, em micro-ondas, no ano de 1964, considerada um fóssil da infância do universo. George Lemaitre, em 1927, propôs um modelo da expansão do universo após a observação de Edwin Hubble de que as galáxias estão se afastando uma das outras, confirmando a expansão cósmica. A teoria depende de pressupostos como a homogeneidade e isotropia do universo em grandes escalas. Existem dois tipos de ondas: as mecânicas, que precisam de um meio para se propagar, e as eletromagnéticas, que não necessitam de um meio material. Exemplos de ondas mecânicas incluem ondas sonoras, em cordas e no mar, enquanto luz, raio-x e ondas de rádio são eletromagnéticas. O som não se propaga no vácuo, pois precisa de moléculas para transmitir vibrações. Por isso, a velocidade do som é maior em sólidos do que em líquidos e gases, devido à proximidade das moléculas. As ondas eletromagnéticas, por outro lado, viajam pelo vácuo, como a luz solar, que percorre 150 milhões de quilômetros até a Terra. No cinema, muitos filmes como Star Wars mostram explosões e sons no espaço, embora na realidade isso seja impossível. Já filmes como Gravidade retratam com precisão o silêncio no espaço, destacando o uso de radiofrequência para comunicação entre astronautas. Nessas situações, o som é gerado dentro dos trajes, convertido em ondas eletromagnéticas e transmitido para receptores. Em 2006, a União Astronômica Internacional redefiniu o conceito de planeta, rebaixando Plutão a planeta anão. Antes disso, o termo planeta nunca teve uma definição fixa, mudando ao longo do tempo, conforme novas descobertas eram feitas. Inicialmente, os gregos consideravam planetas como estrelas errantes. Mais tarde, com Copérnico, a Terra tornou-se um planeta e a Lua foi classificada como satélite. A descoberta de Urano e Ceres complicou a classificação. Urano manteve o status de planeta, enquanto Ceres foi rebaixado a asteroide por compartilhar órbitas com outros objetos. Quando Plutão foi descoberto em 1930, seu pequeno tamanho e órbita instável já levantavam dúvidas sobre sua classificação. A situação ficou ainda mais incerta na década de 90, com a descoberta de outros objetos semelhantes a Plutão, culminando na descoberta de Eris no ano de 2005, de tamanho comparável ao de Plutão. Isso levou à necessidade de uma definição formal de planeta. Astrônomos dividiram-se entre duas visões, uma baseada na forma esférica do objeto e outra na capacidade de limpar sua órbita de detritos. A definição adotada exige que um planeta seja esférico e tenha dominância orbital, o que excluiu Plutão, já que ele compartilha sua órbita com outros corpos. Assim, foi classificado como planeta anão, termo que causou confusão.
A Estação Espacial Internacional é um laboratório orbital concluído em 2011, após sua montagem iniciada em 1998. Ela orbita a Terra a cerca de 400 km de altitude e 27.700 km por hora, completando quase 16 voltas por dia. Desde 2000, mantém tripulações contínuas para pesquisas científicas e tecnológicas, sendo um projeto internacional liderado pelos Estados Unidos, Rússia, Canadá, Japão e países europeus. A estação espacial serve como plataforma para estudos em microgravidade, astrobiologia, ciências médicas e físicas, além de preparar missões para Marte e asteroides. Experimentos de longa duração nela ajudam a entender os efeitos do espaço no corpo humano e a desenvolver tecnologias médicas. Seu laboratório avançado, como o espectrômetro magnético alfa, busca responder questões fundamentais sobre o universo. Construída por um consórcio global, incluindo empresas como a Boeing e a Mitsubishi, a estação foi ampliada com mais de 50 missões. Hospeda 6 tripulantes e já recebeu turistas espaciais. Apesar de problemas de custos e atrasos, a ISS se consolidou como símbolo de cooperação internacional no espaço. Em 2022, tensões políticas entre Rússia e outros países após a invasão da Ucrânia colocaram em dúvida sua colaboração contínua. Uma aposentadoria prevista para o ano de 2031. A ISS deixa um legado científico e inspira futuras missões espaciais. O Brasil participou brevemente, enviando o astronauta Marcos Pontes em 2006, mas não seguiu no projeto devido ao descumprimento de acordos. As constelações são um agrupamento de estrelas ligado por linhas imaginárias, que formam figuras de objetos, animais ou personagens mitológicos. Surgiram na pré-história como parte das crenças e mitologias de diferentes civilizações e foram essenciais para a navegação e orientação. No Ocidente, as constelações reconhecidas hoje baseiam-se em 48 descritas pelo astrônomo Bartolomeu no Tratado Almagesto. Em 1922, a União Astronômica Internacional oficializou 88 constelações para estudos científicos. Entre as constelações mais conhecidas estão as do Zodíaco, por onde o Sol aparentemente passa ao longo do ano, como Áries, Touro e Gêmeos. Outras constelações famosas incluem Ursa Maior, Órion e Cassiopela, associadas a mitos gregos. Apesar de mudanças na posição orbital da Terra, a astrologia moderna ainda usa esses signos para definir traços pessoais e datas específicas relacionadas a cada constelação. O discurso de John F. Kennedy na Rice University em 12 de setembro de 1962, conhecida pela frase "Nós escolhemos ir para a Lua", buscou angariar apoio público para a missão de pousar um homem na Lua antes de 1970. Diante da corrida espacial com a União Soviética, Kennedy apresentou o espaço como a nova fronteira da humanidade, apelando ao espírito pioneiro americano. Ele destacou a liberdade de escolha dos Estados Unidos em liderar essa exploração e sugeriu até uma parceria com os soviéticos, embora sem sucesso. O discurso enfatizou os desafios e custos do programa Apollo, mas também seu valor simbólico e tecnológico. Apesar de críticas e preocupações com os gastos, o projeto avançou e culminou no pouso bem-sucedido da Apollo 11, no ano de 1969, cumprindo o objetivo de Kennedy. O legado do discurso inspirou a exploração espacial, mas o programa Apollo não resultou em missões lunares contínuas. Posteriormente, a NASA enfrentou dificuldades para manter o interesse público em seus projetos, como o ônibus espacial e a Estação Espacial Internacional, e propostas ambiciosas de exploração enfrentaram obstáculos financeiros e políticos. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
O Curiosity é um rover espacial da NASA, lançado em 26 de novembro de 2011 e aterrissado em Marte em 6 de agosto de 2012, na cratera Gale. Seu principal objetivo é investigar o clima e a geologia do planeta, além de avaliar se Marte já teve condições favoráveis à vida microbiana, com foco na influência da água e na preparação para futuras explorações humanas. Inicialmente planejada para durar 2 anos, foi estendida indefinidamente, e o rover permanece operacional até os dias de hoje. Seu design serviu de base para o Mars 2020, que carrega outros instrumentos científicos. O Curiosity possui ferramentas avançadas, como um espectrômetro de raio-x e uma câmera microscópica, além de um braço robótico com dispositivos para coleta e análise de amostras de rochas e solos. A missão trouxe importantes descobertas sobre a química, a geologia e as condições ambientais de Marte, contribuindo para o estudo de habitabilidade do planeta e a preparação para futuras missões tripuladas. E o Sol desaparecesse, o impacto seria catastrófico para a vida aqui na Terra. Mais do que apenas iluminar e aquecer, o Sol é essencial para processos como a fotossíntese, que sustenta a cadeia alimentar. Sem ele, a sobrevivência de plantas, animais e humanos seria comprometida. Embora a ideia pareça assustadora, estudos indicam que o Sol só deve morrer em cerca de 7 bilhões de anos. Esse processo já começou e ocorrerá de forma gradual. O Sol gera luz e calor por meio da fusão nuclear, que transforma hidrogênio em hélio. No futuro, quando o hidrogênio se esgotar, o hélio também será consumido, levando o Sol a se transformar em uma estrela anã, sem brilho e sem vida. Caso o Sol sumisse repentinamente, os efeitos mais graves demorariam alguns dias para serem sentidos. Inicialmente, a Terra ficaria no escuro, e após cerca de 1 semana, começaria a esfriar drasticamente, aproveitando apenas o calor armazenado em sua crosta, como reserva temporária de energia. A SpaceX foi fundada em 2002 por Elon Musk. É uma empresa americana de sistemas aeroespaciais e transporte espacial sediada na Califórnia. Seu objetivo é reduzir os custos de exploração espacial e possibilitar a colonização de Marte. A empresa desenvolveu foguetes reutilizáveis, como o Falcon 9 e o Falcon Heavy, além da cápsula Dragon e da constelação de satélites Starlink para a internet global. Entre suas conquistas estão o primeiro foguete privado a alcançar a órbita, no ano de 2008, o primeiro pouso vertical de um foguete orbital reutilizável, no ano de 2015, e a primeira empresa privada a enviar astronautas à Estação Espacial Internacional, no ano de 2020. A SpaceX também desenvolve o Starship, um foguete super pesado e reutilizável projetado para missões interplanetárias. A empresa superou desafios financeiros e técnicos nos primeiros anos, mas cresceu com contratos da NASA e avanços em tecnologia de reutilização, reduzindo custos. Atualmente, continua expandindo suas operações com foco em voos tripulados, internet via satélite e exploração de Marte. O Sputnik foi o primeiro programa soviético que lançou os primeiros satélites artificiais, marcando o início da exploração espacial. O Sputnik 1, lançado em 4 de outubro de 1957, foi o primeiro satélite artificial da Terra. Ele tinha 58,5 centímetros de diâmetro e pesava 83,6 quilos, fora que ele transmitia sinais de rádio por 22 dias. Ele orbitou por 6 meses antes da reentrada na atmosfera. O seu sucesso levou ao lançamento do Sputnik 2, em 3 de novembro de 1957, que levou a cadela Laika ao espaço, tornando ela o primeiro ser vivo a entrar em órbita. Já o Sputnik 3, lançado em 1958, foi um laboratório para estudar campos magnéticos e cinturões de radiação.
Missões posteriores, como Sputnik 4 e 5, testaram a viabilidade de enviar e retornar seres vivos ao espaço, incluindo cães e manequins humanos. Essas missões foram fundamentais para a preparação do voo tripulado de Yuri Gagarin, em 1961, consolidando o programa espacial soviético como pioneiro na corrida espacial. O programa Sputnik demonstrou que era possível colocar satélites e seres vivos em órbita, estabelecendo as bases para futuras missões espaciais. A hipótese da simulação propõe que a realidade em que a gente viva pode ser, na verdade, uma simulação criada por seres mais avançados, e a gente não tem consciência disso. A ideia remonta a pensamentos filosóficos antigos, como o gênio maligno de Descartes, e é amplamente explorada em filmes como Matrix ou O Show de Truman. Nick Bostrom, em 2003, formalizou o argumento sugerindo que, se civilizações futuras tivessem capacidade computacional avançada, elas poderiam criar simulações detalhadas de seus ancestrais. Ele apresenta 3 possibilidades. 1. Poucas civilizações atingem um estágio avançado. 2. Civilizações avançadas não têm interesse em criar simulações. Ou 3. Estamos quase certamente vivendo em uma simulação. O argumento ganhou força com o apoio de figuras como o Elon Musk, que consideram a ideia plausível com base nos avanços tecnológicos. Filósofos como David Chalmers também exploraram a hipótese, associando-a a conceitos metafísicos, como a criação do espaço-tempo por agentes externos. A ideia tem raízes antigas, incluindo o pensamento de Zhuangzi, que questionava se era um homem sonhando ser uma borboleta ou o contrário, e Platão, com a sua alegoria da caverna, que sugere que o que percebemos pode ser apenas a sombra da realidade. Esse conceito continua sendo debatido tanto na filosofia quanto na ciência, refletindo as dúvidas humanas sobre a natureza da existência e a possibilidade de que vivemos em uma realidade simulada. Exoplanetas são planetas que orbitam estrelas fora do sistema solar. Desde a primeira descoberta de um exoplaneta, em 1992, os astrônomos já confirmaram a existência de mais de 5.500 exoplanetas na Via Láctea. O Sol se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira, cuja maior parte da matéria se concretou em seu centro. O material restante formou discos ao seu redor, dando a origem aos planetas, cometas e asteroides. Assim como o Sol, outras estrelas também podem ter planetas em órbita, chamados de exoplanetas. Um exemplo é a estrela próxima Centauri, a mais próxima da Terra fora do sistema solar. Em 2016 foi descoberto o exoplaneta Próxima B em sua órbita, localizado a cerca de 4,2 mil anos-luz de nós. Como planetas não emitem luz própria, são detectados observando a luz que refletem ou os efeitos que causam em suas estrelas. O método mais comum é o trânsito, que mede a variação do brilho da estrela quando o planeta passa em frente a ela. Outro método é a variação da velocidade radial, que detecta a oscilação na posição da estrela causada pela gravidade do planeta. O primeiro exoplaneta foi descoberto em 1995, usando a técnica de velocidade radial. Desde então, mais de 4.100 exoplanetas foram confirmados, e muitos outros aguardam confirmação. Essas descobertas continuam a expandir o nosso conhecimento sobre planetas fora do sistema solar. Urano é o 7º planeta a partir do Sol, e tem o 3º maior diâmetro de planetas em nosso sistema solar. Urano parece girar de lado. Uma equipe internacional de cientistas podem ter solucionado o mistério sobre a inclinação extrema de eixo de Urânio. Utilizando simulações computacionais, eles sugerem que o planeta sofreu 2 grandes colisões, e não apenas uma, como se pensava anteriormente. Urano possui um eixo de rotação inclinado em quase 98 graus, fazendo-o girar praticamente deitado. Antes acreditava-se que essa inclinação era resultado de um impacto violento com um objeto do tamanho da Terra. No entanto, essa hipótese apresentava inconsistências, já que os anéis e luas de Urânio também compartilham essa inclinação, algo difícil explicar por uma única colisão repentina. A hipótese sugere que o início do sistema solar foi um período caótico, com embriões planetários colidindo e competindo por espaço. Os 8 planetas atuais seriam sobreviventes desse processo turbulento, carregando cicatrizes de sua formação. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, de acordo com dados coletados por sondas como WMAP e a Planck. Essa idade é calculada analisando a radiação cósmica de fundo, que sobrou do Big Bang, e medindo a expansão do universo usando o parâmetro de Hubble. Além disso, cientistas também usam outros métodos, como o estudo de decaimento de elementos radioativos e a idade de estrelas bem antigas para fazer estimativas. Esses métodos apontam idades que variam entre 11,6 e 17,5 bilhões de anos. A análise de
aglomerados estelares e estrelas anãs brancas ajudam a refinar esses cálculos, indicando que o universo tem pelo menos 12 bilhões de anos. A radiação cósmica de fundo, que vem de todas as direções, mostra que logo após o Big Bang, o universo era um plasma quente e denso. Com o tempo, ele esfriou, e essa radiação foi se espalhando pelo espaço. Hoje a gente consegue detectar ela com instrumentos espaciais, mesmo que a sua frequência tenha diminuído por causa da expansão do cosmos. Com esses estudos e muitas simulações, os cientistas conseguem calcular a idade do universo com bastante precisão, revelando um pouco mais sobre como tudo começou e evoluiu até agora. Buracos negros são regiões do espaço com gravidade tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Eles surgem quando as estrelas gigantes entram em colapso, no fim da vida ou quando as nuvens de gás se concentram. O limite de um buraco negro, chamado horizonte de eventos, é como uma fronteira invisível, depois de cruzar ele não tem volta. Apesar de serem invisíveis, eles podem ser detectados pelos efeitos sobre a matéria e luz ao redor, formando discos brilhantes devido ao calor gerado pela queda do material. A ideia de buracos negros surgiu no século XVIII, mas foi só no século XX, com a teoria da relatividade de Einstein, que essa teoria ganhou base científica. Em 2016, algumas ondas gravitacionais confirmaram fusões de buracos negros, e em 2019, a primeira imagem de um foi capturado, a M87, localizado no centro da galáxia Messier 87, ou M87, a 55 milhões de anos da Terra. Ele é um dos objetos mais massivos do universo, com uma massa de 6,5 bilhões vezes maior que o Sol. Esses objetos continuam intrigando cientistas, especialmente por emitirem uma leve radiação chamada Hawking, sugerindo que podem, teoricamente, evaporar com o tempo. Hoje sabemos que há buracos negros supermassivos no centro de quase todas as galáxias, inclusive na nossa casa, a Via Láctea. A velocidade da luz no vácuo é representada por c, e tem esse número gigantesco aí na tela, eu não vou nem me arriscar a ler. Ou seja, quase 300 milhões de metros por segundo ou mais de 1 trilhão de quilômetros por hora. E vem do latim, celeritas, que significa rapidez. Em materiais como vidro ou ar, a luz é mais lenta devido ao índice de refração desses meios. A definição moderna do metro é baseada na distância que a luz percorre no vácuo de uma fração de segundo. Essa velocidade é constante, independente do movimento da fonte ou do observador, sendo um princípio essencial da teoria da relatividade de Einstein. A velocidade da luz também é afetada pelo meio que passa. No ar, é ligeiramente menor que no vácuo. Em materiais mais densos, como o vidro, ela pode ser reduzida para cerca de 60 ou 70% da sua velocidade. Em experimentos, alguns cientistas até conseguiram reduzir a luz para 17 metros por segundo, e temporariamente parar ela. Desde a antiguidade, filósofos e cientistas tentaram medir a velocidade da luz. O dinamarquês Ole Rømer, em 1976, foi o primeiro a mostrar que a luz não era instantânea, calculando um valor aproximado observando o eclipse de Júpiter. Mais tarde, James Bradley e Leon Foucault fizeram medições mais precisas, e Albert Michelson, em 1926, chegou ao valor moderno aceito. Hoje, a velocidade da luz é usada para medir distâncias astronômicas, os famosos anos-luz, e ela é fundamental em áreas como telecomunicações e física teórica. Michael Collins foi um astronauta norte-americano famoso por participar da missão Apollo 11, a primeira a levar humanos à Lua. Enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisavam na superfície lunar, Collins ficou em órbita no módulo de comando, garantindo o retorno seguro da equipe. Nascido na Itália e criado nos Estados Unidos, ele seguiu a carreira militar como piloto de caça e depois piloto de teste. Entrou na NASA em 1963 e fez seu primeiro voo espacial na missão Gemini X, tornando-se o primeiro humano a realizar mais de uma caminhada espacial. Após Apollo 11, o Collins deixou a NASA em 1970. Trabalhou no governo, dirigiu o Museu Nacional de Ar e Espaço e deu aulas em Harvard. Mais tarde, ele fundou a própria empresa de consultoria. Apesar de ser menos lembrado que os seus colegas de missão, o Collins foi fundamental para o sucesso da missão Apollo 11, e ele morreu em 2021, aos 90 anos. A Lua tá se afastando bem devagar, cerca de 3,8 centímetros por ano. Esse distanciamento também faz a rotação da Terra diminuir, deixando os dias mais longos. Por exemplo, há 1,4 bilhões de anos, um dia tinha só 18 horas. Cientistas usam técnicas como a astrocronologia para estudar rochas antigas e entender como a Lua influenciou o clima ao longo do tempo. Essa pesquisa mostra que no futuro, os dias vão chegar a 25 horas, e isso em 200 milhões de anos. Além disso, a Lua vai ficar tão distante que não vai mais causar eclipses solares totais. Os retrorefletores deixados pelas missões Apollo ajudam os cientistas a medir com precisão a distância entre a Lua e a Terra, comprovando que ela já esteve muito próxima quando se formou há 4,5 bilhões de anos, possivelmente após uma colisão gigante. Então, da próxima vez que tu olhar para a Lua, lembre-se, ela tá lentamente se afastando e um dia ela não vai mais estar em nossos céus noturnos iluminando as nossas noites.
Chris Hadfield é um militar da equipe BSAA, lutando contra... Não, zoeira. Chris Hadfield é um ex-astronauta canadense, famoso por ser o primeiro do país a fazer uma caminhada espacial e a comandar uma expedição na Estação Espacial Internacional. Formado em engenharia mecânica, ele começou a carreira dele como piloto de caça na Força Aérea Canadense e depois se especializou como piloto de teste dos Estados Unidos. Selecionado como astronauta em 1992, trabalhou em 25 missões da NASA como Capcom, antes de ir ao espaço pela primeira vez em 95. Eu sei, missão Capcom, Chris Hadfield, te lembrou alguém? Pois é. Mas enfim, brincadeiras à parte, na missão STS-74 Atlantis em 2001, ele fez a sua primeira viagem e se tornou o primeiro canadense a realizar atividades fora do espaço. Em 2012, Hadfield voltou ao espaço na missão Soyuz, TMA-07M, e fez história ao comandar a expedição 35 na ISS. Durante essa missão, ele gravou a primeira música composta no espaço e viralizou com um cover de Space Oddity, de David Bowie. Aposentou-se em 2013, após 25 anos de carreira militar e espacial, e desde então tem se dedicado a escrever e dar palestras. Seu livro mais famoso, Guia de um Astronauta para Viver Bem na Terra, compartilha histórias e lições de vida do espaço. Vênus é um planeta bem esquisito no sistema solar, porque ele gira ao contrário dos outros planetas. Enquanto a maioria gira no mesmo sentido, Vênus gira no sentido horário, ou seja, retrógrado. Os astrônomos acham que isso pode ter acontecido por conta de uma colisão gigante no passado, como algum objeto do tamanho do planeta que virou sua rotação ao contrário. Além disso, Vênus gira super devagar. Um dia lá dura 243 dias terrestres, o que é até mais longo que o ano dele, que tem 225 dias terrestres. Esse comportamento estranho faz Vênus um dos planetas mais intrigantes do nosso sistema. Em maio de 2024, haviam 9.900 satélites ativos orbitando a Terra, muitos deles pequenos e em órbitas baixas. Os satélites permanecem em órbita graças à gravidade, que os mantém caindo continuamente em direção à Terra sem colidir com ela. Esse princípio é semelhante ao de um objeto arremessado com força suficiente para seguir um caminho curvo indefinidamente. Os foguetes lançam satélites no espaço, atravessando a atmosfera e fornecendo o impulso necessário para mantê-los em órbita. Esses satélites são usados para comunicações, navegação, previsão do tempo e observações astronômicas. A Europa utilizou dois principais foguetes para lançamento, o Ariane 6, mais potente, que pode transportar até 21,5 toneladas, e o Vega C, menor e ideal para cargas de até 2,2 toneladas. Ambos podem lançar múltiplos satélites em uma única missão, oferecendo flexibilidade para diferentes tipos de órbitas. Detritos espaciais são objetos artificiais, como satélites desativados e fragmentos de foguetes, que permanecem em órbita sem utilidade e ainda representam riscos para espaçonaves e satélites em operação. Existem milhões de fragmentos em órbita, com alguns menores de 1 centímetro e outros com mais de 10 centímetros, rastreados por sistemas como o NORAD. Esses detritos podem danificar satélites e a Estação Espacial Internacional, que possui proteção contra impactos menores. O problema aumentou com a exploração espacial desde 1957, especialmente após testes de armas anti-satélites e colisões acidentais. Embora haja tentativas de contornar o problema, como liberar combustíveis remanescentes para evitar explosões, soluções para remoção ainda são limitadas. Em 16 de julho de 2013, durante uma caminhada espacial na expedição 36 da ISS, o astronauta Luca Parmitano enfrentou um vazamento de líquido do sistema de refrigeração do seu traje, o que dificultou a sua respiração e comunicação. Apesar do risco, ele retornou à estação com segurança após mais de 1 hora no espaço. O incidente levou ao cancelamento da atividade e a caminhada se tornou a segunda mais curta da história da ISS. Em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu após a decolagem, devido a falhas dos anéis de vedação, matando 7 astronautas a bordo. O acidente resultou na suspensão do programa de ônibus espaciais e na criação da Comissão de Rogers. A missão Apollo 12, em 1969, foi atingida por 2 raios durante a decolagem, mas seguiu sem danos. No retorno, a cápsula sofreu um impacto durante o pouso, causando um ferimento em Allen Bean, tratado rapidamente. A missão Apollo 13, lançada em 11 de abril de 1970, tinha como objetivo pousar na Lua, mas enfrentou uma grande emergência no espaço. Os astronautas Jim Lovell e Jack Swigert e Fred Haise estavam a bordo quando, 56 horas após o lançamento, um curto-circuito no ventilador do tanque de oxigênio causou uma explosão, despressurizando a cabine. A famosa frase "Houston, we got a problem here", ou "Houston, tivemos um problema", foi dita por Swigert ao relatar a falha ao controle da missão. Com o módulo de comando danificado, os astronautas evacuaram para o módulo
chamado Lunar Aquarius, que serviu como bote salva-vidas. No entanto, o Aquarius, projetado para 2 tripulantes, começou a acumular dióxido de carbono devido ao sistema de filtragem insuficiente. Para contornar o problema, os astronautas improvisaram um filtro de ar usando mangueiras, sacolas plásticas e fita adesiva. Em seguida, a equipe traçou uma rota de retorno livre, dando a volta na Lua para economizar combustível. No dia 17 de abril de 1970, após enfrentar diversas dificuldades técnicas, a tripulação pousou com segurança no Oceano Pacífico, marcando um dos resgates mais notáveis da história espacial. Laika foi uma cadela soviética, pioneira como um dos primeiros seres vivos lançados no espaço e a primeira a orbitar a Terra. Ela foi encontrada nas ruas de Moscou e escolhida para embarcar na nave Sputnik 2. A missão, que tinha o objetivo de testar a sobrevivência de um ser vivo em órbita, não visava a sobrevivência da Laika, pois pouco se sabia sobre os efeitos de voo espacial na época. A Laika foi equipada com um sistema de suporte à vida, incluindo oxigênio, alimentação e monitoramento de suas funções vitais. Após o lançamento, a cadela morreu poucas horas depois devido ao superaquecimento causado por uma falha no foguete. Inicialmente foi informado que ela teria morrido no 6º dia, mas em 2022 foi revelado que a morte ocorreu logo após o lançamento. Em 2008, um monumento foi erguido em Moscou em homenagem a Laika. Ela foi um importante marco para os avanços espaciais, mas sua morte levantou questões éticas sobre o uso de animais nas missões espaciais. A equação do foguete basicamente explica como mudar a velocidade de um veículo no espaço, levando em conta combustível, eficiência do motor e massa. Quanto mais longe você quer ir, mais combustível você precisa. Mas o problema é que adicionar mais combustível também adiciona peso, e aí você precisa de mais combustível para carregar o peso extra, e isso vira um ciclo sem fim. É como carregar mochilas dentro de mochilas, cada uma precisa de mais espaço e força para serem carregadas. No início, pequenos ajustes fazem uma grande diferença, mas depois, quanto mais você adiciona, menor o impacto. É o famoso retorno decrescente. No fim, tudo se resume a encontrar o equilíbrio entre eficiência e confiabilidade. Melhor ter um foguete mais pesado e seguro que um leve que pode falhar. Esse cuidado é essencial para manter o espaço funcional e livre de lixo espacial no futuro. As famosas explosões estelares que marcam o fim da vida de alguma estrela têm sido observadas há mais de 1000 anos, com o primeiro registro confirmado datando de 185 d.C. por astrônomos chineses. Esses eventos são essenciais para a formação de elementos químicos e para a evolução das galáxias. A partir do uso de telescópios, passaram a ser observados em outras galáxias, ajudando na medição de distâncias cósmicas. Registros históricos importantes incluem a SN 1006, a mais brilhante já registrada, e também a SN 1054, que formou a nebulosa do Caranguejo. Observações de Tycho Brahe e Johannes Kepler desafiaram a ideia do céu imutável. No século XX, foi confirmado que as supernovas liberam enormes quantidades de energia e geram elementos pesados, essenciais para a formação de planetas e vida. Com os avanços tecnológicos, os cientistas continuam a estudar e classificar supernovas como ferramentas para medir distâncias e universos, e também entender sua física e impacto. A classificação estelar organiza as estrelas com base em suas características espectrais e luminosidade, principalmente relacionadas à temperatura da superfície. O sistema mais usado é o Morgan-Keenan, ou MK, que categoriza as estrelas em classes O, B, A, F, G, K e M, das mais quentes para as mais frias, com subdivisões numeradas de 0 a 9. Além disso, o MK inclui classe de luminosidade em números romanos, diferenciando estrelas gigantes, supergigantes e anãs. A percepção das cores estelares nem sempre corresponde às descrições convencionais, já que as estrelas emitem luz em várias faixas. Sistemas modernos como o UBV também analisam o brilho em filtros específicos. Esse método é aprimorado ao longo do tempo. É essencial para identificar e estudar estrelas, fornecendo informações sobre temperatura, composição e evolução estelar. O cinturão de Kuiper é uma região em formato de donut, composta por corpos gelados, que se estendem além da órbita de Netuno. Abrigam Plutão, a Rocote e possivelmente milhões de outros objetos conhecidos como KBOS, objetos de cinturão de Kuiper, ou TNOS, objetos transnetunianos, remanescentes da formação do Sistema Solar. Semelhantes ao cinturão de asteroides, ele foi moldado por um planeta gigante, mas possui uma estrutura mais espessa. O cinturão de Kuiper é considerado uma fronteira espacial pouco explorada, e nosso conhecimento sobre ele continua em expansão.
A nuvem de Oort é uma vasta região esférica de planetesimais gelados que se localiza a até 50 mil unidades astronômicas do Sol, marcando o limite gravitacional do Sistema Solar. Nomeada em homenagem ao astrônomo Jan Oort, acredita-se que contenha trilhões de cometas e seja dividida em duas partes, uma externa esférica e uma interna em forma de disco, chamada nuvem de Hills. Os objetos da nuvem de Oort, compostos principalmente por gelo, amônia e metano, provavelmente se formaram próximos ao Sol e foram dispersos por interações gravitacionais com planetas gigantes. Ela é considerada a fonte de cometas de longo período, como os do tipo Halley, que podem ser lançados no sistema solar anterior por influências gravitacionais externas, como estrelas próximas ou a Via Láctea. Embora nunca tenha sido observado diretamente, modelos sugerem que a nuvem de Oort é um remanescente do disco protoplanetário que formou o sistema solar há 4,6 bilhões de anos. Estudos indicam que parte de seus objetos podem ter se originado em outros sistemas estelares durante a formação inicial do Sol. Raios cósmicos são partículas de alta energia, compostas principalmente por prótons e núcleos atômicos, que viajam pelo espaço quase à velocidade da luz. Eles podem se originar do Sol, de supernovas, núcleos galácticos ativos ou galáxias distantes, tornando-os um dos fenômenos mais enérgicos conhecidos. Ao atingirem com a atmosfera terrestre, eles colidem com átomos e produzem chuvas de partículas secundárias, como muons, que podem alcançar o solo. Descoberto em 1912 por Victor Hess, os raios cósmicos têm sido amplamente estudados desde então, especialmente após o lançamento de satélites na década de 1950. Micrometeoritos são pequenas partículas de rocha ou metal no espaço, geralmente com menos de 1 grama, que atingem a Terra, contribuindo com cerca de 5.200 toneladas de material extraterrestre por ano. Esses fragmentos, muitas vezes mais antigos que o Sistema Solar, são abundantes no espaço e ajudam a erodir superfícies sem atmosfera, como a Lua. Estudos iniciais superestimaram o fluxo de poeira espacial, mas medições mais precisas reduzem essa estimativa para 10.000 a 20.000 toneladas anuais. Devido ao seu tamanho, micrometeoritos possuem órbitas instáveis e podem fornecer informações sobre processos na nebulosa solar. Eles são coletados em áreas polares e na estratosfera para análise, permitindo estudos sobre a origem e evolução do sistema solar. Alguns são tão pequenos que evitam o superaquecimento ao entrar na atmosfera, preservando suas características originais. A antimatéria é o oposto da matéria, formada por partículas com características semelhantes, mas com cargas elétricas opostas. O positron, por exemplo, é a antipartícula do elétron. Quando a matéria e a antimatéria se encontram, ocorre uma aniquilação, liberando grandes quantidades de energia. Embora o Big Bang devesse ter criado quantidades iguais de matéria e antimatéria, o universo acabou formado principalmente por matéria, e isso é um mistério ainda investigado pela ciência. Teorias sugerem que pode existir universos inteiros compostos por antimatéria. Paul Dirac previu a existência de antipartículas em 1928, e o positron foi descoberto por Carl Anderson em 1932. Posteriormente foram identificados o antipróton e criados os primeiros átomos de anti-hidrogênio. Aqui temos um tópico que se refere ao famoso incidente em que o astronauta John Young contrabandeou um sanduíche de carne enlatado para a missão Gemini 3 em 1965. Ele deu uma mordida no sanduíche enquanto estava em órbita, o que gerou uma controvérsia devido ao risco de migalhas flutuarem e interferirem nos equipamentos delicados da espaçonave. O episódio ficou conhecido como o sanduíche de 30 milhões de dólares por causa da repercussão que causou. A fusão nuclear é o processo de forçar a união de dois núcleos atômicos leves e criar um mais pesado, transformando uma pequena quantidade de matéria em grandes quantidades de energia. É a fusão nuclear que fornece às estrelas, incluindo o Sol, sua energia, permitindo que elas gerem luz. A vasta maioria da energia que a Terra recebe vem do Sol, e sem ele, a vida em si em nosso planeta seria impossível. Essa energia é direcionada ao nosso planeta a partir do que pode ser vagamente descrito como a superfície da nossa estrela, a fotosfera. Essa camada da bola de plasma superaquecida que chamamos de Sol é aquecida pelo núcleo da estrela, onde a maior parte da fusão nuclear acontece. Essa fonte de energia é tão onipresente e tão vital aqui na Terra que não é de se admirar que os físicos estejam desesperados para imitá-la em reatores em nosso planeta. Um futuro alimentado por fusão pode significar que as crescentes necessidades de energia da humanidade sejam atendidas por energia de fusão limpa e altamente eficiente.
O paradoxo de Fermi, formulado pelo físico Enrico Fermi em 1950, questiona por que, apesar da alta probabilidade e estatísticas de vida em outros planetas, nunca detectamos sinais de civilizações alienígenas. O Fermi argumentou que, com bilhões de estrelas e galáxias no universo, civilizações avançadas já poderiam ter colonizado a galáxia. Posteriormente, o físico Frank Drake criou uma equação para estimar o número de civilizações alienígenas, mas ele enfrentou limitações devido a fatores desconhecidos. Uma possível explicação para o paradoxo é a teoria do grande filtro, que sugere que a evolução da vida envolve eventos altamente improváveis, desde a formação de moléculas orgânicas até a colonização espacial, tornando a vida avançada extremamente rara. Outras hipóteses incluem a possibilidade de que civilizações alienígenas ainda não tenham surgido, já tenham nos visitado há milhões de anos ou que simplesmente sejamos a única forma de vida inteligente existente. O paradoxo de Fermi continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. A nebulosa fantasma é uma nebulosa de reflexão localizada na constelação de Céfeus, próxima ao aglomerado NGC 7023, cerca de 2 anos-luz de diâmetro e situada a 1.200 anos-luz da Terra. Exibe tons marrom amarelado e uma aparência fantasmagórica, refletindo a luz das estrelas em meio a nuvens de poeira. Parte do complexo Cepheus Flare é uma região ativa na formação de estrelas, observável durante todo o ano no hemisfério norte. Sua melhor visibilidade ocorre entre agosto e novembro. Imagens detalhadas revelam silhuetas escuras e véus de gás e poeira, destacando sua beleza misteriosa. A viagem interestelar é o conceito hipotético de viajar entre sistemas estelares, algo inviável atualmente, devido às enormes distâncias e limitações tecnológicas. Para ser prática, exigiria espaçonaves capazes de atingir frações significativas da velocidade da luz, demandando enormes quantidades de energia e enfrentando desafios como colisões com poeira cósmica e radiação. Propostas incluem sistemas de propulsão avançados, como foguetes de fusão e velas solares. Os benefícios incluem a exploração de exoplanetas e busca por vida extraterrestre. Mas os riscos para tripulações humanas incluem isolamento, radiação e efeitos fisiológicos da microgravidade. Atualmente, sondas como a Voyager 1, apesar de terem deixado o sistema solar, não foram projetadas para explorar estrelas. Estudos apontam que avanços tecnológicos podem permitir viagens interestelares em séculos, mas exigem superar desafios energéticos e de proteção contra impactos no espaço. O foguete N-1 foi a tentativa soviética de competir com o Saturno V dos Estados Unidos na corrida à Lua, projetado para levar cargas além da órbita baixa da Terra. Seu desenvolvimento começou em 1959, mas enfrentou sérios desafios técnicos e financeiros. Com 105 metros de altura e pesando 2.750 toneladas, o N-1 era um dos maiores foguetes já construídos. Seu primeiro estágio, o Bloco A, continua sendo o mais poderoso já testado. No entanto, problemas estruturais, motores complexos e a falta de testes estáticos resultaram em falhas nos 4 lançamentos realizados entre 1969 e 1972. A morte do design-chefe Sergei Korolev em 1966 e disputas internas sobre o tipo de combustível também prejudicaram o programa. Após repetidas falhas e atrasos, o projeto foi suspenso em 1974 e cancelado oficialmente em 1976. Os detalhes do programa só vieram à tona após o colapso da União Soviética em 1989. Apesar dos avanços técnicos, como motores aprimorados no modelo N-1F, o foguete nunca foi lançado com sucesso, encerrando as ambições soviéticas de pouso tripulado na Lua.
Em 25 de março de 1961, um assento ejetor com um manequim chamado Ivan Ivanovich foi recuperado após um teste espacial soviético. Esse voo, parte do programa Korabl Sputnik, preparava o caminho para o primeiro voo humano ao espaço. Mas o sigilo soviético alimentou rumores de cosmonautas perdidos. A atmosfera de desconfiança da Guerra Fria e relatos ambíguos sobre cápsulas espaciais recuperadas levaram a especulações de que os soviéticos ocultavam mortes em missões fracassadas. Alegações incluíam cosmonautas presos em órbita ou enlouquecidos no espaço. O senador Henry Jackson e entusiastas de rádio como os irmãos Judica Cordilha ampliaram essas histórias. O sucesso de Yuri Gagarin em abril de 1961 como o primeiro humano no espaço, seguido por German Titov, não dissipou os boatos, intensificados por desastres reais, como as mortes de Vladimir Komarov no ano de 1967 e da tripulação da Soyuz 11 no ano de 1971. Relatos detalhados, mas não comprovados, sustentaram a teoria. A transparência promovida pela Glasnost na década de 1980 revelou desastres soviéticos, como a explosão de 1960, que matou 120 pessoas, e a morte do cosmonauta em treinamento Valentin Bondarenko, mas não confirmou mortes em órbita. Ivan Ivanovich, mantido por décadas em sigilo, foi exibido ao público apenas nos anos de 1990, simbolizando o clima de desconfiança entre a URSS e o Ocidente durante a corrida espacial. A Mão de Deus é uma nebulosa de vento pulsar, formada pela explosão de uma estrela em uma supernova. Seu núcleo remanescente, o pulsar PSR B1509-58, gira rapidamente e libera um vento de partículas que interagem com campos magnéticos no material ao redor, emitindo raio-x. O telescópio NuSTAR da NASA capturou raio-x de alta energia, enquanto o observatório Chandra detectou raio-x de baixa energia. A nuvem vermelha na ponta da estrutura, chamada de RCW-89, provavelmente brilha devido ao aquecimento pelo vento do pulsar. A poeira lunar contém silicato, um material abrasivo semelhante ao vidro, capaz de causar inflamações e cicatrizes pulmonares. A Lua, sua abrasividade, danificou trajes espaciais e selos de amostras da Apollo. Por ser fina e leve, pode permanecer suspensa por mais tempo e penetrar profundamente nos pulmões. Partículas 50 vezes menores que um fio de cabelo podem permanecer nos pulmões por meses, aumentando os riscos de efeitos tóxicos. Estudos indicam que simuladores de solo lunar podem destruir células pulmonares e cerebrais após exposições prolongadas, embora os danos exatos ainda sejam desconhecidos. A matéria escura é uma forma hipotética de matéria que não interage com a luz, sendo detectada apenas por seus efeitos gravitacionais. No modelo cosmológico padrão, compõe cerca de 27% do universo, enquanto a matéria comum representa apenas 5%. Sua natureza exata é desconhecida, mas acredita-se que seja formada por partículas subatômicas ainda não identificadas, como por exemplo os WIMPs ou axions, ou possivelmente por buracos negros primordiais. Classificada como fria, morna ou quente, conforme sua velocidade, os modelos atuais favorecem a matéria escura fria, responsável pela formação gradual de estruturas cósmicas. Embora amplamente aceita, algumas teorias alternativas propõem modificar as leis da gravidade para explicar certos fenômenos, mas nenhuma conseguiu substituir totalmente a necessidade da matéria escura.
Artemis 1 foi uma missão não tripulada da NASA, lançada em novembro de 2022, como parte do programa Artemis, que visa retornar à exploração lunar. O principal objetivo foi testar a espaçonave Orion e o foguete Space Launch System, preparando futuras missões tripuladas, e entrando em uma órbita retrógrada distante, antes de retornar à Terra em 11 de dezembro de 2022. A missão validou os sistemas necessários para as próximas missões tripuladas, como a Artemis 2 e a Artemis 3, que terão como objetivo o sobrevoo lunar e o pouso lunar. Planetas de diamante são exoplanetas cuja composição rica em carbono e condições extremas podem resultar na formação de diamantes em grande escala. Dois exemplos notáveis são 55 Cancri e a PSR J1 719 1438b. A 55 Cancri E, localizado a cerca de 40 anos-luz da Terra, é uma superterra com aproximadamente o dobro do tamanho e 8 vezes a massa da Terra. Orbita sua estrela a cada 18 horas, a uma distância tão próxima que sua superfície atinge temperaturas extremas, possivelmente formando um oceano global de lava. Inicialmente, acreditava-se que sua composição rica em carbono poderia significar que grande parte de sua massa fosse composta por diamantes e grafite. No entanto, estudos posteriores indicam que, embora o planeta possa conter diamantes, sua composição é mais complexa e pode incluir uma atmosfera rica em carbono e uma superfície parcialmente fundida. Já o exoplaneta PSR J1 719 1438b, pois o nome dele é bem grande, né? Orbita um pulsar, uma estrela de nêutrons altamente densa e em rápida rotação, a cada 2 horas. Acredita-se que seja o núcleo remanescente de uma estrela que perdeu suas camadas externas, deixando para trás uma estrutura rica em carbono cristalino, essencialmente um diamante gigante, com uma densidade extremamente alta. Esse planeta é um exemplo fascinante de como condições extremas podem levar à formação de estruturas únicas no universo. O sinal WOW foi detectado no dia 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos, enquanto participava de um projeto do SETI, que busca sinais de vida inteligente fora da Terra. O sinal tinha uma duração de 72 segundos e foi extremamente forte e claro, emitindo uma frequência de 1420 MHz, a mesma da emissão natural do hidrogênio, que é considerada uma janela universal para comunicações interestelares, pois o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. O astrônomo voluntário Jerry Eman, ao revisar os dados impressos, ficou tão impressionado com a intensidade e singularidade do sinal que circulou os números no papel e escreveu um WOW ao lado. Daí o nome. O sinal veio aparentemente da constelação de Sagitário, mas nunca mais foi detectado, apesar de inúmeras tentativas. Algumas hipóteses tentam explicá-lo como a passagem do cometa 266P ou de algum fenômeno astronômico raro, mas nenhuma convenceu totalmente a comunidade científica. Como nunca foi repetido, o sinal WOW permanece um dos mistérios mais intrigantes da radioastronomia e da busca por vida inteligente no universo. A Apollo 1 foi a primeira missão tripulada do programa Apollo da NASA, mas nunca chegou a decolar. Em 27 de janeiro de 1967, durante um teste na plataforma de lançamento, um incêndio dentro da cápsula matou os 3 astronautas a bordo, Gus Grissom, Edward White e Roger Sheffer. O fogo se espalhou rapidamente, por causa do ambiente cheio de oxigênio puro e do uso de materiais inflamáveis, e a escotilha difícil de abrir impediu o resgate. Após a tragédia, a NASA suspendeu os voos tripulados por quase 2 anos e fez grandes mudanças no projeto da cápsula, aumentando drasticamente a segurança. Apesar do desastre, essas lições ajudaram a tornar possíveis os futuros sucessos do programa, como por exemplo a Apollo 11.
A bandeira dos Estados Unidos plantadas na Lua provavelmente se tornaram brancas devido à intensa radiação ultravioleta do Sol. Sem atmosfera para filtrar essa radiação, as bandeiras de nylon, que não foram projetadas para suportar o ambiente lunar, sofreram degradação significativa. Além de perderem as cores, algumas podem ter se desintegrado completamente devido à exposição contínua às condições extremas da superfície lunar. Imagens recentes do orbitador de reconhecimento lunar indicam que algumas bandeiras ainda estão de pé, mas sua aparência é difícil de discernir devido à perda de cor. A bandeira da Apollo 11, por exemplo, foi derrubada pela força do lançamento do módulo lunar, e as bandeiras das missões Apollo 14 e 15 podem ter se desintegrado completamente. Portanto, embora as bandeiras ainda estejam fisicamente presentes na Lua, elas provavelmente estão brancas e podem estar em processo de degradação devido às condições adversas do ambiente lunar. A Estação Espacial Russa Mir enfrentou vários incidentes significativos durante sua operação. Em 1997, um incêndio a bordo causado por um vazamento de oxigênio quase resultou em tragédia, mas a tripulação conseguiu controlá-lo. No mesmo ano, a nave Progress 234 colidiu com o módulo Spectre da Mir, danificando seus painéis solares e causando despressurização, o que forçou a tripulação a selar o módulo afetado. Em 2001, a estação foi desorbitada de forma controlada, reentrando na atmosfera e se desintegrando sobre o Oceano Pacífico, encerrando suas operações. Esses incidentes destacam os desafios enfrentados pela Mir, que, apesar dos problemas, foi fundamental para a pesquisa espacial e a cooperação internacional. Vladimir Komarov foi um cosmonauta soviético que, em 1967, tornou-se o primeiro humano a morrer em uma missão espacial. Ele estava a bordo da Soyuz 1, uma nave com sérios problemas de projeto e construção. Apesar de ciente dos riscos, Komarov aceitou a missão para proteger seu amigo Yuri Gagarin, que inicialmente seria o comandante, mas foi afastado devido a preocupações com a segurança da nave. Durante a reentrada na atmosfera, os paraquedas da cápsula falharam, resultando na morte de Komarov. Relatos indicam que, antes de sua morte, ele expressou frustração e desespero, gritando palavras como: Essa maldita nave! Nada do que toca funciona direito! Embora existam rumores de que Komarov tenha se sacrificado para salvar Gagarin, não há evidências históricas que confirmem essa versão. O evento Carrington, ocorrido em setembro de 1859, foi a tempestade geomagnética mais intensa já registrada, provocada por uma ejeção de massa coronal do Sol. A tempestade gerou auroras tão brilhantes que mineradores norte-americanos, ao vê-las, pensaram que era amanhecer. Na Europa e América do Norte, sistemas de telégrafo falharam, com operadores recebendo choques elétricos e até incendiando fios devido à corrente induzida pela massa coronal. A aurora foi visível até em regiões próximas ao Equador, como Cuba e México. Se um evento semelhante ocorresse hoje, poderia causar danos significativos à infraestrutura elétrica e de comunicação, resultando em apagões prolongados e prejuízos econômicos substanciais. Embora a tecnologia moderna permita certo monitoramento solar, a vulnerabilidade das redes elétricas atuais torna essencial o desenvolvimento de medidas preventivas para mitigar os impactos de futuras tempestades solares intensas. Na física clássica de Newton, a gravidade é vista como uma força invisível que puxa objetos uns para os outros, como a Terra puxando uma maçã para o solo. No entanto, na relatividade geral de Albert Einstein, proposta em 1915, a gravidade não é mais tratada como uma força, mas como uma consequência da curvatura do espaço-tempo. De acordo com Einstein, a presença de um objeto massivo, como o Sol ou a Terra, deforma o espaço-tempo
ao seu redor. Esse espaço-tempo curvado, por sua vez, influencia o movimento de outros objetos, que, ao invés de ser uma força que age à distância, a gravidade é o efeito da geometria do espaço-tempo curvado. Assim, quando uma maçã cai, ela está apenas seguindo a trajetória mais reta possível nesse espaço-tempo deformado, que percebemos como queda. Os icônicos anéis de Saturno não desaparecerão permanentemente, mas passarão por uma breve desaparição aparente em 23 de março de 2025, devido a um fenômeno chamado cruzamento do plano dos anéis. Isso ocorre porque, devido à inclinação de Saturno de 26 graus, os anéis ficarão alinhados de forma quase perpendicular à linha de visão da Terra, tornando-os extremamente finos e difíceis de ver, mesmo com telescópios. Esse alinhamento é uma ocorrência rara, que acontece a cada 13 a 15 anos e dura apenas alguns dias. Após março, os anéis começarão a reaparecer gradualmente e estarão novamente visíveis em novembro de 2025. O próximo alinhamento completo ocorrerá no ano de 2038. É importante notar que, embora os anéis de Saturno estejam temporariamente menos visíveis devido a esse fenômeno, eles não estão desaparecendo permanentemente. No entanto, estudos indicam que Saturno está perdendo seus anéis devido a um processo chamado chuva de anéis, onde partículas de gelo e poeira dos anéis são atraídos pela gravidade de Saturno e caem em sua atmosfera. Esse processo pode levar à dissipação dos anéis em um período de 100 a 300 milhões de anos. O Grande Atrator é uma região misteriosa no espaço intergaláctico e exerce uma intensa atração gravitacional sobre a Via Láctea e outras galáxias próximas, localizado a aproximadamente 150 a 250 milhões de anos-luz de distância, na direção das constelações do Triângulo Austral e da Norma. Essa concentração de massa é responsável por desviar o movimento de muitas galáxias em nossa vizinhança cósmica. Embora sua localização exata seja difícil de observar devido à presença da Via Láctea entre nós e o Grande Atrator, estudos indicam que ele está associado ao aglomerado de Norman, um dos maiores e mais massivos aglomerados de galáxias conhecidos. A massa total do Grande Atrator é estimada em cerca de 4 a 6 milhões de vezes a massa do Sol. A descoberta do Grande Atrator remonta à década de 1970, enquanto astrônomos notaram que as galáxias em nossa região estavam se movimentando em direção a uma área específica do céu, contrariando a expectativa de movimento uniforme prevista pela lei de Hubble. Apesar de sua influência gravitacional significativa, o Grande Atrator não é um objeto visível, como uma estrela ou galáxia, mas sim uma região de alta concentração de massa que afeta o movimento das galáxias ao seu redor. A cegueira espacial é um termo popular para a síndrome neuroocular associada ao voo espacial, uma condição que afeta a visão de astronautas após missões prolongadas em microgravidade. Essa síndrome ocorre devido à redistribuição de fluidos no corpo, fazendo com que se acumulem na cabeça, o que aumenta a pressão intracraniana e afeta os olhos. Os sintomas incluem inchaço no disco óptico, achatamento do globo ocular, alterações na retina e mudanças na visão, como por exemplo a hipermetropia. Embora a maioria dos efeitos seja temporária, algumas mudanças podem persistir. A condição é uma preocupação para missões espaciais de longa duração, como viagens a Marte, e pesquisas estão sendo feitas para encontrar maneiras de proteger a saúde ocular dos astronautas.
A anomalia Pioneer foi uma discrepância observada nas trajetórias das sondas espaciais Pioneer 10 e Pioneer 11, lançadas pela NASA em 1970. Essas sondas, ao se afastarem do sistema solar, apresentaram uma desaceleração não prevista pelos modelos gravitacionais existentes, o que gerou especulações sobre a necessidade de revisar as leis da física. Após décadas de investigação, cientistas descobriram que a causa da anomalia estava relacionada à emissão de calor das sondas. Os geradores termoelétricos, a radioisótopos, responsáveis por fornecer energias às sondas, liberavam calor de forma desigual. Essa distribuição assimétrica de calor gerava uma força de reação térmica, conhecida como empuxo térmico, e agia na direção oposta ao movimento das sondas. Cachoeira marciana não se refere a uma cachoeira de água corrente, mas a formações geológicas em Marte, com a aparência de cachoeiras. Um exemplo notável é Echo Chasm, onde uma antiga inundação pode ter formado uma gigantesca cachoeira, com mais de 10 km de largura e 4 km de altura. Outra formação relevante é Castle Valleys, que contém grandes cachoeiras secas, resultado de antigos fluxos de água. Essas estruturas indicam que Marte teve grandes volumes de água no passado, sugerindo que o planeta pode ter sido habitável em algum momento de sua história. A conspiração Oumuamua refere-se às especulações sobre a origem do objeto interestelar Oumuamua, que passou pelo Sistema Solar em 2017. Seu comportamento incomum, como aceleração inexplicada e ausência de cauda, levou alguns a sugerirem que poderia ser uma sonda alienígena. O astrônomo de Harvard, Avi Loeb, propôs que fosse uma vela solar artificial, mas essa hipótese foi amplamente rejeitada pela comunidade científica, que considera explicações naturais mais plausíveis, como a liberação de hidrogênio molecular. Em 2023, estudos sugeriram que Oumuamua poderia ser um cometa que perdeu sua órbita devido a processos químicos. Portanto, embora teorias alternativas tenham sido levantadas, a maioria dos cientistas acredita que Oumuamua tem uma origem natural. A energia escura é uma forma de energia desconhecida que representa cerca de 70% do conteúdo do universo e está acelerando sua expansão. Essa aceleração foi descoberta em 1998, quando cientistas perceberam que galáxias distantes estavam se afastando mais rápido do que o esperado. A principal hipótese é que a energia escura seja uma propriedade do próprio espaço, chamada de energia do vácuo ou constante cosmológica, sugerida por Einstein. Ela exerce uma pressão negativa e empurra o universo para fora. Pesquisas recentes indicam que essa energia pode estar diminuindo levemente com o tempo, o que pode desafiar os modelos atuais da cosmologia. Compreender seu comportamento é essencial para prever o futuro do universo, seja uma expansão infinita, conhecida como Big Freeze, ou uma contração futura, chamada Big Crunch. A teoria das cordas é uma proposta da física teórica que tenta unificar todas as forças da natureza, incluindo a gravidade, em uma única estrutura, em vez de tratar partículas como pontos. Ela sugere que são minúsculas cordas que vibram em diferentes frequências e que cada vibração representa uma partícula diferente. Para funcionar, a teoria exige a existência de dimensões extras, além das 4 conhecidas, sendo elas 3 espaciais e uma temporal. Normalmente somando 10 ou 11 dimensões, compactadas em escala microscópicas. A teoria também envolve supersimetria, relacionando partículas de matéria e força. Embora elegante e promissora, ainda não há provas experimentais diretas, mas estudos recentes sugerem que certos efeitos da energia escura podem dar indícios de que a teoria esteja correta.
O desaparecimento do Zuma refere-se a um incidente envolvendo um satélite secreto dos Estados Unidos, lançado pela SpaceX em 7 de janeiro de 2018. O satélite, conhecido como Zuma, foi construído pela Northrop Grumman para uma missão altamente confidencial do governo dos Estados Unidos. Embora o lançamento do foguete Falcon 9 tenha ocorrido normalmente, surgiram relatos de que o satélite não conseguiu se separar corretamente do segundo estágio. Isso teria feito com que o Zuma reentrasse na atmosfera terrestre e se perdesse, possivelmente caindo no oceano. A SpaceX afirmou que seu foguete funcionou conforme o esperado e sugeriu que o problema pode ter ocorrido no adaptador de carga útil fornecido pela Northrop Grumman. Devido à natureza classificada da missão, detalhes oficiais sobre o destino do Zuma permanecem escassos, alimentando especulações e teorias sobre o que realmente aconteceu com o satélite. A interpretação dos muitos mundos é uma teoria da física quântica, que propõe que, a cada evento quântico, com vários resultados possíveis, o universo se divide em realidades paralelas, cada uma seguindo um desses resultados. Em vez da realidade escolher um caminho, como na interpretação tradicional de Copenhague, todos os caminhos acontecem simultaneamente, mas em universos distintos. Por exemplo, se você joga uma moeda em um universo dá cara e em outro coroa, essa teoria elimina a ideia de colapso da função de onda e mantém um universo totalmente determinístico. Mas ainda não há provas diretas da existência desses mundos paralelos, e gera bastante debate entre os cientistas. O problema do último parsec se refere a um fenômeno em que buracos negros supermassivos, ao se aproximarem um sistema binário no centro de galáxias em colisão, ficam presos a uma distância de cerca de 1 parsec. Nesse ponto, a interação gravitacional com estrelas e gás ao redor perde sua eficácia, e a aproximação dos buracos negros desacelera, impedindo sua fusão. A falta de estrelas para interagir e dissipar energia é o principal motivo dessa estagnação. Algumas teorias indicam que a matéria escura, que possui propriedades especiais, pode ser responsável por ajudar esses buracos negros a se fundirem, resolvendo esse impasse. O Dark Flow é um fenômeno astrofísico misterioso que descreve um movimento inesperado de aglomerados de galáxias em uma direção específica, sem seguir a expansão geral do universo. Esse movimento foi detectado por meio de dados do satélite WMAP, mostrando que certos aglomerados se movem à velocidade de 600 a 1000 km por segundo, em direção à região do céu entre as constelações Centaurus e Vela. Uma das hipóteses é que esse movimento seja causado pela influência gravitacional da matéria, além do universo observável, em regiões que podem ter existido antes do Big Bang. Contudo, essa ideia desafia o modelo cosmológico padrão e assume que a expansão do universo é uniforme. A existência do Dark Flow não é conclusivamente confirmada, já que análises mais recentes não encontraram evidências fortes para ele, deixando o fenômeno como um campo de pesquisa ativo. A imortalidade quântica é uma ideia filosófica derivada da interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica. Ela sugere que, em experimentos como o do suicídio quântico, onde há uma probabilidade de vida ou morte, a consciência humana continuaria existindo em todos os cenários onde a pessoa sobrevive, mesmo que em universos paralelos. Ou seja, sempre haveria uma versão de você que não morre. O universo holográfico é uma teoria que sugere que a realidade tridimensional que percebemos é, na verdade, uma projeção de informações armazenadas em uma superfície bidimensional. Essa ideia sugere do princípio holográfico e afirma que a física do universo pode ser descrita por teorias definidas em dimensões menores, sem perder informações. A teoria foi inicialmente inspirada por estudos sobre buracos negros, que indicaram que a quantidade de informação
radiação que pode ser armazenada em um espaço é proporcional à área de sua superfície. Um exemplo importante dessa teoria é a conjectura ADS-CFT, proposta por Juan Maldacena em 1997, e conecta uma teoria gravitacional em um espaço específico, como uma teoria quântica de campos em uma dimensão inferior. Embora intrigante, o princípio holográfico ainda carece de evidências experimentais diretas e continua sendo investigado por cientistas. A hipótese do zoológico é uma ideia especulativa proposta para explicar o paradoxo de Fermi, que questiona por que, apesar de alta probabilidade de existência de civilizações extraterrestres, não temos evidências delas. Segundo essa teoria, civilizações alienígenas avançadas nos observam, mas evitam o contato direto, assim como humanos observam animais em um zoológico. Introduzida por John Arnebaugh em 1973, a hipótese sugere que essas civilizações evitam interferir no desenvolvimento natural da Terra, para não causar contaminação cultural ou social. Elas podem estar aguardando a humanidade atingir um nível tecnológico ou ético mais maduro antes de se comunicarem. Apesar de ser uma ideia intrigante, a hipótese é amplamente especulativa e carece de evidências concretas. O eixo do mal na cosmologia se refere a uma anomalia observada na radiação cósmica de fundo, que é a radiação remanescente do Big Bang. A descoberta revelou que os eixos dos múltiplos quadrupolar e octopolar da radiação cósmica de fundo estavam aliados com o plano da eclíptica da Terra, o que sugere que a Terra poderia estar em uma posição especial no universo. Isso entra em conflito com o princípio copernicano, que afirma que não há um ponto privilegiado no cosmos. O nome eixo do mal foi inspirado no termo usado por George W. Bush, mas na cosmologia é usado de forma irônica. Alguns cientistas acreditam que isso pode ser um erro nos dados ou um efeito de estruturas próximas à Terra. A questão é debatida até os dias de hoje. A ideia de viajar para o passado dentro de um buraco negro é uma questão fascinante na física teórica, mas não é considerada possível com o entendimento atual. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, a presença de um buraco negro curva o espaço-tempo de maneira extrema. Isso significa que o tempo passa mais devagar de um buraco negro em comparação com regiões mais distantes. Por exemplo, se você estivesse orbitando um buraco negro supermassivo, o tempo para você passaria mais lentamente do que para alguém distante dele. No entanto, essa dilatação temporal não permite viajar para o passado. Uma vez ultrapassado o horizonte de eventos de um buraco negro, não há retorno possível, e o destino final é a singularidade, onde Deus fez a divisão por zero. A ideia de que podemos ter detectado outro universo na radiação cósmica de fundo é bem interessante, mas ainda não foi confirmada. Uma área da radiação cósmica de fundo chamada ponto frio tem uma temperatura mais baixa do que o esperado, o que gerou especulações que isso poderia ser causado por uma colisão com outro universo paralelo, como sugerido pela teoria do multiverso. Porém, a explicação mais comum para o ponto frio é um supervazio, uma região com pouca matéria, e essa ideia ainda está sendo investigada. O telescópio Hubble foi lançado em 24 de abril de 1990, a bordo do ônibus espacial Discovery, posicionando-se em órbita terrestre baixa, para escapar da distorção atmosférica e captar imagens mais claras e detalhadas do cosmos. Desde então, tornou-se um dos mais versáteis observatórios já construídos, contribuindo para a determinação da idade do universo, a descoberta de energia escura e o estudo de atmosferas de exoplanetas, por meio de observações em ultravioleta, visível e infravermelho próximo.
As sondas Voyager 1 e 2 partiram da Terra em agosto e setembro de 1977, respectivamente, com o objetivo inicial de estudar Júpiter, Saturno e seus satélites e anéis. Após completarem esse grande tour pelo sistema solar externo, ambas atingiram velocidade de escape e iniciaram uma missão estendida para mapear o limite da heliosfera, com a Voyager 1 entrando no espaço interestelar em agosto de 2012 e a Voyager 2 em novembro de 2018. Ainda ativas, as Voyager dependem de geradores termoelétricos de radioisótopos para energia e devem desativar gradualmente seus instrumentos à medida que o plutônio 238 se esgota, com previsão de término em 2030. Vamos começar pelo Big Freeze. O Big Freeze, também chamado de morte térmica ou Big Chill, prevê que a expansão do universo continuará indefinidamente, até que toda energia livre seja dissipada, levando a um estado de entropia máxima e temperatura uniforme em que nenhum processo físico pode ocorrer. Nesse cenário, as galáxias se afastam cada vez mais, as estrelas se apagam e restam buracos negros e partículas subatômicas, vagando num espaço infinitamente frio, conforme ilustrado em modelos termodinâmicos de longo prazo. Big Crunch. A teoria do Big Crunch sugere que, caso a força gravitacional, potencialmente reforçada pela evolução da energia escura, supere a expansão, o universo desacelera, reverte seu curso e entra em colapso até um ponto de densidade infinita e temperatura extrema. Nesse colapso, toda a matéria e energia convergiriam de volta a um estado singular, semelhante ao ponto inicial do Big Bang, encerrando o tempo e o espaço como os conhecemos. Big Rip. No modelo do Big Rip, a energia escura atua de forma cada vez mais repulsiva, acelerando a expansão até que, num futuro finito, ultrapasse todas as forças ligantes. Primeiro galáxias, depois sistemas estelares, átomos e, por fim, o próprio tecido do espaço-tempo seria rasgado. Outra possibilidade é o decaimento quântico de um estado de falso vácuo, no qual nosso universo, atualmente em uma configuração metaestável, poderia espontaneamente tombar para um vácuo de energia mais baixo, gerando uma bolha de instabilidade que engolfaria tudo à velocidade da luz. Esse processo, embora raríssimo, levaria a uma reorganização das constantes fundamentais, destruindo átomos e partículas instantaneamente, ao se propagar pela cosmologia. E esse foi o iceberg perturbador do espaço. O que acharam? Qual dessas curiosidades e mistérios deixou você mais intrigado? Comente aqui abaixo para que eu possa ler. Eu sempre leio todos os comentários. E eu gostaria de agradecer a participação do meu amigo Ipe. E, bom, demorou para essa collab sair, mas finalmente saiu. Para vocês terem ideia, esse vídeo já tá gravado desde o final de fevereiro. Pois é, demorou um pouquinho para sair, mas espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Lembrando que se você quiser deixar uma sugestão de vídeo, de tema, enfim, aqui pro canal, deixe nos comentários também. Eu sempre anoto todas as ideias que vocês me dão. E bom, considere se virar membro, que por apenas R$5 você ajuda bastante o canal e assiste esse vídeo com um dia de antecedência e sem nenhum tipo de anúncio. Bom, eu sou o Falcon e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos!